Bom dia, graça e a paz a todos. Meus amados, eu venho com esse vídeo meio que retornando para as atividades do canal, faz muito tempo que a gente não grava. É, Já com uma outra ideia, né? São vídeos curtos, talvez de 5 a 7 minutos, por vezes trazendo mensagens da Bíblia, por vezes comentando algumas atividades que estão acontecendo no nosso meio. E a primeira delas que eu queria trazer hoje, depois de tanto tempo, é acerca do que está acontecendo no nosso país, né? É, Todo esse cenário político, econômico que se desenrolou aos últimos meses e agora as eleições, né? Um dia após as eleições, nós temos um novo presidente, né? O Lula. E o que eu queria trazer a reflexão desse vídeo é o comportamento de nós cristãos, né? Então, o vídeo mais direcionado para aqueles que confessadamente acreditam que Cristo é o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, né? Então, é um vídeo mais direcionado. Eu vejo muitos cristãos estão em luto, estão destruídos. Ah, não envolva Deus, porque Deus não está na política. Eu acredito em algumas coisas que me fazem pensar o contrário de muito daquilo que os cristãos estão expressando no dia de hoje, né? Como se fosse uma derrota do povo de Deus, ou como se Deus não estivesse na eleição, ou uma derrota de Deus, ou uma vitória de Satanás, ou qualquer outra coisa. Poderia trazer aqui diversos textos bíblicos, né, ou diversos comentários de pessoas muito mais influentes e sabedoras, né, do que eu. Mas eu gostaria de me ater a dois versículos que ao longo do dia eu estava refletindo sobre eles e me veio à mente. Né? O primeiro deles está em Atos 3, né? O contexto de Atos, toda grande parte de nós já sabemos, e eu gostaria de ler aqui. Quando Pedro, né, ele vai pela porta do templo, tem um senhor coxo ali, né, aleijado, deficiente, e ele pede, né, esmolas e ele dá aquilo que ele recebeu de graça, né, ele dá a cura para aquele senhor e ele entra no templo. E aí Pedro fala da seguinte maneira, capítulo 3, versículo 13: O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nosso povo, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, do qual nós já somos testemunha. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que estão vendo agora, e bem o conhece. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos. E agora sei, irmão, que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades os fizeram. 19. Portanto, arrependam-se e convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Esse é o primeiro versículo que eu gostaria de trazer para a gente dar uma refletida, uma conversada nessa manhã. É, Nós, como cristãos, como nós devemos nos portar diante da sociedade, principalmente diante daqueles que nós chamamos de inimigo, né? Eu não estou aqui para expor a minha posição política nem nada, mas eu acredito que grande parte do eleitorado cristão do Brasil se colocou com o Bolsonaro, né? Se colocou com aquele que vestia o manto, né, do símbolo nacional, né, a bandeira nacional. Então, muitos cristãos, né, jejuns, oração, clamores, né, e tudo mais, né, naquele intuito de fazer com que Jair Messias Bolsonaro fosse eleito o novo presidente. Com a derrota dele, né, parece que tudo isso foi em vão, parece que o inimigo venceu, todos aqueles que votaram no Lula são inimigos, mas eu acredito que o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que veio para a Terra, ele está muito, mas muito além disso. Afinal de contas, Messias, ele não foi derrotado. Messias venceu na cruz. O nosso Messias, o verdadeiro Messias, aquele que não tem nenhuma mácula de pecado, aquele que não é sujo, nunca errou e nunca vai errar. Aquele que é o Deus perfeito que nos salva. Então eu acredito, meus amados, que a gente tem que refletir. Afinal de contas, o próprio mandamento de Cristo, eu separei também aqui, Mateus 6, e isso a gente está no contexto do Sermão do Monte, diz assim, Mateus 5, 43, vocês ouviram que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame o seu inimigo e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está nos céus.
porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons e envia a chuva sobre os justos e os injustos. Por que vocês amam aqueles que os amam? Que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo? Então, dentro desse contexto, ele finaliza dizendo assim: portanto, sejam perfeitos, como é o Pai de vocês que está no céu. O mandamento mais importante, talvez, das Escrituras, depois de colocar Deus em primeiro lugar, né? Deus ser o nosso único Salvador, é amar o próximo como a nós mesmos, e não o próximo da nossa família, o próximo a quem amamos, o próximo, esses também sim, claro, mas aqueles que nos perseguem, aqueles que são o nosso inimigo, aqueles a quem nós dizemos que vão nos perseguir, né? Que o lado da esquerda política vai nos perseguir. Então eu acredito, meus amados, que Deus é soberano, Deus está na política, Deus está em todos os locais, ele tira e coloca reis, claro, mediante o voto do povo. E você negar que mais da metade da população brasileira votou em um determinado candidato e você tratar eles como inimigo, você está tratando mais da metade do povo do Brasil como aqueles que não têm salvação, aqueles que não têm direito. Então eu acredito assim, meus amados, hajamos como cristãos, hajamos como aqueles que são salvos, hajamos como aquele, independente da sua corrente teológica, hermenêutica, que você interpreta a Bíblia. Eu acredito que o amor de Jesus está além de tudo isso, de todas essas coisas. Então eu deixo essa reflexão aqui no dia de hoje. Eu não poderia deixar de passar o dia sem fazer esse vídeo e postar aqui para vocês. Nós devemos refletir o nosso comportamento e a nossa posição diante de tudo isso que tem acontecido e devemos orar pelo nosso país, devemos orar pela vinda do Senhor Jesus, pelo aperfeiçoamento do nosso caráter através do Espírito Santo. Afinal de contas, com ou sem eleição, é mais um dia para o mundo e menos um dia para nós. Afinal de contas, Jesus está voltando, o verdadeiro Messias, aquele que vai nos salvar de tudo e de todos. Amém? Então fique na paz, que Deus abençoe. E estamos aqui para ajudar vocês, amém?